Pronto! Retornando à nossa videoaula, nós vamos para a segunda parte dessa aula. Então, vamos discutir, as condições históricas que influenciaram o conceito de diversidade. Nós temos aí as condições teóricas, práticas e políticas. Dividimos dessa forma para a gente compreender ao longo da história como o conceito de diversidade alcançou o patamar dos dias atuais e que implicações isso tem na constituição das políticas públicas. Então, assim, do ponto de vista teórico, no passado existia o pensamento eugênico nas reformas educacionais. No Brasil, eram reformas que tendiam para uma homogeneidade. Era algo feito como se todos fossem iguais, para que se alcançasse a todos de maneira uniforme. E a eugenia aqui, de fato, faz referência ao termo de 1883 de Francis Galton, cujo significado tem a ver com bem-nascido. É uma expressão que ela remete a ideia de raças puras, raças superiores. Galton, por sua vez, ele definiu eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. No caso do Brasil, a gente tem aí essas reformas educacionais com esse caráter de homogeneidade, na velha república, chegando ainda pela era Vargas, e que, assim como essas reformas veio influenciada por esse pensamento eugênico, nós temos também o fenômeno do branqueamento da população, do período de 1888, que marca justamente a abolição da escravatura, até o ano de 1914, em que campanhas realizadas no Brasil, com esse pensamento de que a população brasileira era muito miscigenada e que a miscigenação era considerada algo ruim para a raça brasileira, e assim foi necessário europeizar essa população. De que maneira? O governo criando programas para a vinda de vários imigrantes da Europa. O governo muitas vezes pagava passagem. A essas pessoas eram reservadas vagas estratégicas de empregos, as melhores vagas na indústria e comércio, ficando os trabalhos mais pesados para os pessoais da etnia negra. Inclusive, muitos imigrantes tinham facilidades até recebendo doações de terreno para morar no país. E tudo isso fruto desse pensamento de melhoramento genético da raça brasileira. Pense que situação mais intrigante que o país viveu. Então, nessa época, as reformas educacionais também tinham esse pensamento de trabalhar de maneira homogênea, na perspectiva de uma cultura hegemônica superior. Porém, na medida em que esse pensamento eugênico ele fora contestado, principalmente através da própria ciência, a centralidade na cultura por parte da academia e da política, ela tem uma acentuada efetivação a partir da década de 1960. Nós temos aí a chamada virada cultural, que segundo Hall, 1997, refere-se a uma abordagem da análise social contemporânea que passou a ver a cultura como uma condição constitutiva da vida social e não mais uma variável dependente. Então, as identidades passam a ser construídas, ou melhor, as identidades passam a ser vistas como algo construído por meio da cultura. A busca pela ética universal, por sua vez, embora ela tenha sido usada no etnocentrismo cultural, a ética universal absoluta, do ponto de vista de uma cultura
superior em relação às demais, né, tida como parâmetro, e as demais tendo ela como horizonte, nós temos também a ética universal do ponto de vista da interculturalidade, né? A multiculturalidade, né, veio a priori superar essa ética universal, mas ela acabou, de certa forma, evidenciando, né, com novas roupagens. A interculturalidade, por sua vez, ela pregoa uma ética universal posterior, ou seja, dessa relação entre as diferentes culturas, de maneira respeitosa, tolerante, porém dialógica, é que se sobressai uma ética universal dessas culturas, sem qualquer tipo de relação de poder ou de sobreposição de uma cultura sobre a outra. Então, a busca pela ética universal passou a ser considerada algo possível através de um conceito, né, que é o do espaço de diáspora. Defensores dessa concepção, né, na década de 1960 nós temos aí Levi Strauss e Roland Barthes. Segundo eles, trata-se de uma inflexão territorial e temporal em uma concepção de tempo que junta a história dos que vieram com a daqueles que já estão, operada pelos coletivos a partir do gênero, da sexualidade e da etnia. Cultura, por sua vez, tem significado pluralidade. Enfim, superar uma justiça cultural por uma justiça social, já que dentro do conceito de cultura não foi suficiente para essa superação desses conflitos, né, interculturais, o espaço de diáspora tem sido visto como conceito para poder dar conta do dinamismo e transitoriedade da cultura. Espaço de diáspora, né, essa expressão, de fato, ela faz referência ao primeiro uso dela, né, tem uma vinculação com a experiência que os judeus tiveram, né, na Segunda Guerra Mundial, né, 1939-1945, pela ação, inclusive fundamentada no pensamento eugênico dos nazistas, obrigaram aos povos judeus fugirem, né, para várias outras nações para poder sobreviverem. Né? Você tem aí um processo de dispersão dos judeus. Então a diáspora ela tem essa característica, né? As pessoas se dispersam para vários lugares do mundo, mas por sua vez elas não perdem as suas identidades, né? Mantém ainda aquela vinculação com sua origem cultural. É um processo também vivenciado pelas populações negras, né, que habitavam a África, que eram empregadas no tráfico negreiro, e que a diáspora negra também traz, né, essa situação muito forte hoje aqui no Brasil, em que as pessoas descendentes, né, de africanos, né, de escravizados, tendem a preservar, né, as suas identidades culturais, mesmo estando fora de seus territórios de origem. Do ponto de vista prático, as condições históricas, nós temos aí, a priori, né, uma ideia de unificação das culturas através da assimilação da cultura hegemônica, ao mesmo tempo em que se erradicava a cultura africana e indígena, né, no Brasil. No entanto, né, esses contextos históricos, essas disputas no campo hegemônico por concepções, né, do que seja diversidade, têm ampliado as discussões e desvinculado desse pensamento de cultura superior. E nós temos, inclusive na década de 1990, como já foi dito, né, em que os movimentos sociais ampliaram as suas denúncias sobre situações preconceituosas na educação, mesmo que a temática da cultura está presente na didática, né, nas universidades, inclusive na formação de professores, nas análises sobre o cotidiano escolar. No Brasil, ela ganhou centralidade no currículo, né, a partir da criação do Parâmetro Curricular Nacional, com a temática sobre a pluralidade cultural. Isso também é o que já foi dito, juntamente com outros marcos legais, né? A gente discutiu no primeiro encontro, na Constituição Federal de 1988, na LDB 9394/96, nas diretrizes curriculares, nos planos nacionais de educação e assim sucessivamente. É importante ressaltar que a partir da década de 1990, a referência à diversidade passou a ser cada vez mais presente no contexto político brasileiro,
motivada pela pressão internacional de cumprimento dos acordos internacionais de combate às desigualdades raciais, de gênero e outras, bem como por um contexto interno de intensas reivindicações, né? Conforme a gente já tem dito em outros momentos. As condições histórico-políticas nós temos aí, né? A velha República e a Era Vargas, aquele tratamento diferenciado entre crianças brancas e negras, né? Especificamente no Rio de Janeiro. No governo FHC, entre 1995 e 2002, né? As discussões sobre políticas focais de combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo na esfera pública. Né? Aí vem o questionamento sobre a suposta universalidade ocidental europeia, que por sua vez tende a uma busca de pressupostos teóricos e implicações pedagógicas e curriculares de uma educação voltada à valorização da identidade múltipla no âmbito da educação formal. E aí o governo Lula em 2003, em que há uma reorganização institucional e de políticas públicas que contemplem as questões de gênero, raça, sexualidade e outras. Aqui nós temos expectativas, né, criadas sobre um plano de governo, em que as pautas, elas, por sua vez, foram criadas em função das reivindicações dos movimentos sociais. Então, nesse contexto histórico, várias secretarias especiais foram criadas, né, dentre elas, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, SPM, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, e no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, dentre outras secretarias. Né? É importante destacar também, né, nesse mesmo ano, foi implementada a alteração, né, na LDB, através da Lei nº 10.639, que institui a obrigatoriedade, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, ao longo do tempo, esse processo de compreensão do que seja diversidade foi influenciando, né, a maneira como as políticas educacionais elas foram traçadas. Então, como vimos, as condições históricas para o conceito de diversidade têm desvelado que a apropriação do conceito de cultura tem servido como espaço e local de disputas teóricas e de programas de governo em respostas às demandas dos movimentos sociais. E falando em movimentos sociais, é importante referendar algumas de suas respectivas conquistas. Nós temos aí movimento dos trabalhadores, né, ao longo da história, não só a realidade brasileira, né, mas no contexto global. O salário mínimo foi uma conquista, né, de movimentos dos trabalhadores. 13º, férias remuneradas, aposentadoria, redução de jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, estabilidade de emprego, etc, etc. Várias conquistas que nos últimos 4 anos elas têm sido atacadas. Então vivemos, de certa forma, um processo de retrocesso do ponto de vista democrático, porquanto várias conquistas do movimento dos trabalhadores elas foram atacadas, estão ameaçadas e, inclusive, demandam por mobilizações, né, por parte dos trabalhadores para conseguir um meio termo nas suas conquistas. Movimento negro, cotas universitárias, como já foi dito, responsável por uma melhor representatividade, né, da população negra em alguns índices sociais. Tem falhas, precisa melhorar. Reconhecimento de determinadas comunidades quilombolas, por exemplo. Leis antirracismo. E na educação, valorização da cultura afro-brasileira e africana, né, através de conteúdos ministrados em sala de aula. Movimento dos sem terra, né? Luta por programas de assentamento, favoreceu a implementação da agricultura familiar, também foi beneficiado de financiamento imobiliário. Muito próximo dessas reivindicações nós temos também o MTST, né? Cuja pauta é a luta por moradia. Movimento feminista, conquistou o direito ao voto, né? A atuação no mundo do trabalho, embora se tenha ainda a luta por igualdade, né, de salário, em muitas áreas ainda existe essa disparidade. Certas liberdades individuais, né, conquistadas pela mulher em culturas não muito longínquas. Mulheres adúlteras eram apedrejadas em praça pública, né? No mundo ocidental, embora no Oriente a gente ainda vê muito essa realidade.
Mulheres, quando ficavam viúvas, elas se tornavam propriedade do irmão mais velho do falecido. Enfim, muitas situações mudaram, possibilitando certa liberdade individual. Embora sabemos que há muito que conquistar ainda por parte do direito, né, da mulher. Vivemos atualmente uma situação de feminicídio muito alta, com índices crescentes, né, nos últimos 6 anos, e que isso demanda por mobilização da sociedade, por ações de políticas para poder defender, né, as liberdades das mulheres. Movimento LGBT, né, as situações de casamento, né, em que casais homoafetivos conseguiram certidão civil, né, de casamento. A questão da adoção, possibilidade de adotar, né, crianças, e também o uso de nome social, né, mudança do nome nos documentos de identidade. Movimento estudantil, né, nós temos aí a carteira de estudante, né, a meia entrada em vários serviços, né, oferecidos, dentre eles cinema, atividades socioeducativas, né, atividades culturais, embora seja um direito muito questionado e ameaçado, né, nos últimos anos, com as ações governamentais mais focadas em ações neoliberais. A atuação política representativa, né, o movimento estudantil tem uma certa representatividade, né, nas conferências educacionais. A ela se dá o mérito, né, da conquista no último Plano Nacional de Educação, a elevação, né, para 10% do PIB os investimentos em educação. O voto também a partir de 16 anos. O Grêmio Livre, né, que na época do regime militar ele tinha sido proibido. As cotas universitárias, né, os alunos que estudaram na sua vida escolar pública. As cotas universitárias, né, as instituições de ensino superior reservar 50% de suas vagas para esses alunos também é uma das conquistas do movimento estudantil. Então são várias, eu estou só ilustrando algumas conquistas, né, dos movimentos. Né? Movimento ambientalista, lei de reflorestamento, reserva legal, né? Nos agronegócios, né, as grandes empresas de agricultura têm de reservar uma porcentagem de suas áreas para mata nativa, unidades de conservações, preservações de leitos, preservação da fauna, da flora, leis contra a caça, pesca e desmatamento, né, explicitando mecanismo de proteção a animais e florestas, dentre outros. Movimento indígena, né, pode-se dizer que das maiores conquistas que o movimento indígena conseguiu está na Constituição Federal, quando se assegura, né, o direito à diversidade cultural. Na educação, né, o movimento indígena conseguiu o direito de criar seu próprio sistema educacional, né, de poder discutir o próprio currículo, né, a forma como suas escolas tendem a se consolidar, a valorização cultural. Irônico, né, redundante dizer um negócio desse, mas o direito à terra, né, como pode o povo nativo ter como um elemento mais do que de direito ser uma conquista, né, de movimento, inclusive ameaçado nos dias atuais, né, que são as demarcações de terras indígenas, que tem uma relação conflituosa muito íntima, né, com pecuaristas, empresas mineradoras, madeireiras, garimpeiros. Enfim, todas essas conquistas elas não são estáticas, né? Não falei todas, falei algumas, existem muitas outras, assim quanto muitas pautas reivindicadas que eles não foram alcançadas, então esse processo ele é constante, né? Os movimentos eles tendem que se mobilizar, tendem que estar integralizados, porque é um campo de disputa. As ameaças elas são constantes, então a luta ela não deve jamais parar de forma alguma.
Bem, eu quero falar aqui com relação à nossa segunda atividade que foi solicitada. Eu mandei para vocês um tutorial, né, que ele fala como elaborar um mapa conceitual. A partir daquele tutorial, quem ainda tem alguma dificuldade, provavelmente vai ter uma compreensão melhor de como desenvolver o seu trabalho, certo? Aí lá a gente discute, né, que o mapa conceitual se constitui uma organização, né, a partir de diagramas, né, de setas, de palavras-chave que tendem a, vamos dizer assim, expressar as ideias principais de um texto, né, que foram usadas para análise do mesmo e que elas, por sua vez, facilitam a comunicação visual. Esse mapa conceitual ele foi solicitado a partir, né, da indicação de 3 vídeos. Né? Um vídeo que fala sobre multiculturalismo. Nós temos aí o vídeo 2 que fala sobre o multiculturalismo francês não é suficiente para acabar com o preconceito. E que é uma reportagem que retrata a Copa Mundial na Rússia. E nós temos o vídeo 3, né, de um programa Café com Ciência, que faz entrevista com 2 professores da área, né, de pesquisa, que vão tratar sobre os valores interculturais na sociedade moderna. Então, no finalzinho do próprio tutorial vai ter o link desses vídeos. Eu também vou estar encaminhando para vocês, né, esses links. E aí vocês vão estar desenvolvendo esses mapas conceituais. Como já foi dito, pode ser de um vídeo só, como pode ser dos 3, né, se você tiver essa capacidade mais ampla, né, de interligar os conceitos, como pode ser 2 ou um só, se você quiser, tranquilamente. Tá bom? Não deixe acumular as atividades dentro do possível. Tente cumprir, né, os prazos que a gente sugere. Eu digo sugestão por quê? Porque a gente vai dar continuidade, né, àquilo que foi programado. Então a gente estabelece prazos para a gente poder dar sequência. Tá bom? Dentro do possível, por favor, vocês vão respondendo, vão me encaminhando as atividades para eu fazer as devidas correções. Tá bom? Então, assim, a atividade da aula que nós vamos solicitar vão ser 2 fichamentos, né? Um texto especificamente tratando sobre multiculturalismo e um outro tratando sobre interculturalismo, certo? Tipo de fichamento, fichamento de citações, né? Que é aquele tipo de fichamento que é só uma transcrição textual. Você vai fazer a reprodução fiel das frases, né, que você pretende usar na redação do trabalho. É um critério pessoal, você faz a leitura e a partir da sua leitura você vai escolhendo quais são aqueles termos mais significativos, mais importantes, né, no seu julgamento para a melhor compreensão daquilo que está sendo defendido, da ideia que está sendo discutida, tá bom? Então, no fichamento de citação eu não vou fazer um tutorial, porque fichamento é simples, né? É muito fácil, vamos dizer assim, dos trabalhos acadêmicos mais elementares, né, que a gente começa a desenvolver. E como tal, vocês vão fazer lá o cabeçalho com o nome da instituição, né, vai identificar o seu nome, colocar o tipo de trabalho que está sendo feito, a data, né, e o professor. Eu vou estar encaminhando para vocês, né, os 2 textos na versão em PDF, né, os 2 textos digitalizados. E já tem aí, inclusive, a referência. Aí vocês vão fazer 2 fichamentos separadamente, um para cada texto. E em cada texto você especifica, depois do cabeçalho, as referências, né, da mesma forma que eu já estou encaminhando para vocês. Então eu tenho um exemplo aí, né, de um texto que fala sobre um breve histórico do feminismo no Brasil. Então aí é a referência do texto. E em seguida vem a primeira citação, que é um parágrafo, literalmente, do texto, em que está dizendo: uma das primeiras feministas do Brasil, Nízia Floresta Augusta, defendeu a abolição da escravatura ao lado de propostas como a educação e emancipação da mulher e a instauração da república. Página 30. Então colocou entre aspas, botou a página. Foi um parágrafo que a pessoa que leu considerou relevante e ela transcreveu para o seu trabalho. Tá bom? Se tiver dúvida, nós vamos tirando as dúvidas. Sugiro até que nós possamos fazer grupos em WhatsApp para a gente estar interagindo melhor, discutindo e tirando as dúvidas. Tá certo? Os 2 textos para o fichamento. A gente tem aí relativismo cultural e pauta e o texto multiculturalidade, transculturalidade e interculturalidade. Já está num formato que vocês vão pegar e colocar
lá no trabalho de vocês, tá bom? Vocês vão enviar para o meu e-mail, conforme está aí na tela, marcos.oliveira@ifbaiano.edu.br, até 5 dias úteis após o recebimento da videoaula. É só uma programação, uma organização, para a gente não acumular atividades. Dentro do possível, vocês vão fazer e me encaminhar para correção. Né? Como eu já tenho dito, não tem caráter quantitativo, é só uma avaliação formativa, certo? Para poder ampliar o conhecimento sobre aquilo que está sendo discutido e para a gente poder dar seguimento a outras discussões. Tá certo? Então, o encontro é esse. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Como sempre, né, eu peço para que vocês mandem críticas, sugestões, elogios, e dentro do possível, né, dentro das nossas limitações, a gente vai procurar sempre melhorar o nosso trabalho para melhor atender vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, bons estudos, fiquem em casa.